Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2019, temos estudado uma revista de escola dominical que tem por título O Governo Divino em Mãos Humanas, a liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel. Na lição que será ministrada no dia 27 de outubro de 2019, estudaremos o referido tema, a degeneração da liderança sacerdotal. Nesta lição, trataremos das principais responsabilidades dadas por Deus aos sacerdotes. Analisaremos o declínio moral e espiritual dos filhos de Eli, esclarecendo de forma bíblica que Deus reprova o pecado. Por fim, explicaremos as consequências provenientes do pecado, como também os seus efeitos desastrosos. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição e vamos tocar nos principais pontos da nossa aula hoje, lição de número 4. O nosso texto áureo nos diz assim: E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A má fama de Hófni e Finéias havia chegado ao seu pai, Eli, o sumo sacerdote. E o nosso texto áureo, 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, nos comunica que Eli está emitindo uma palavra de exortação, uma palavra de correção. Hófni e Finéias desceram a um nível espiritual tão baixo que se tornaram pior do que o homem que mente com o propósito de encobrir aquilo que faz. Lá em 1 João, capítulo de número 3, temos a caricatura desse personagem, deste homem que mente, porque sente vergonha do pecado que comete. Versículo de número 6 nos diz assim, 1 João 1, versículo 6 nos diz assim: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É alguém que está mentindo para as outras pessoas para promover uma falsa espiritualidade, para demonstrar uma falsa santidade. Olha, eu sou espiritual, eu tenho comunhão com Ele. Eu falo com Ele, Ele me escuta, Ele me ouve, eu leio, eu oro, eu passo madrugadas de joelho. Não passa de mentira para comunicar algo que Ele não é. Ele reprova tanto aquilo que Ele é, que Ele quer demonstrar para as outras pessoas algo que Ele não é. Versículo de número 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É a segunda mentira, a segunda situação em que se encontra este homem perverso. Ele mente tentando enganar ele mesmo. Ele tenta se convencer de que vivendo uma vida de pecado está tudo bem. Ele reprova tanto aquilo que ele faz que é necessário que ele minta para ele mesmo. O versículo de número 10 eu considero uma tentativa. Ele pode conseguir mentir para ele mesmo. Ele pode conseguir mentir para outras pessoas. Mas ele nunca vai conseguir mentir para Deus. Ele vai tentar. Porque o versículo 10 diz assim: Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele vai tentar dizer aqui que é uma exceção à regra. Olha, as pessoas pecam, mas eu não peco não. Quando lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz assim: Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não existe exceção à regra. Todos os homens verdadeiramente pecaram. Mas aqui em João é a imagem de alguém que reprova o que faz. E ele tenta mascarar o pecado porque sente vergonha de suas atitudes. Mas quando olhamos para os filhos de Eli, percebemos que eles perderam a vergonha, perderam o respeito, perderam o pudor, declinaram a um nível de miséria espiritual muito pior do que aquela pessoa que mente porque sente vergonha. Quer encobrir o pecado porque ainda sente vergonha. Mas a Bíblia diz, eu queria que você notasse essa referência. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 22, que eles pecavam na porta do templo, para todo mundo ver. Que condição espiritual miserável, a consciência cauterizada, o coração obscurecido, era a condição daqueles dois rapazes. A nossa verdade prática nos diz assim: evitemos o pecado a todo o custo. É como se o autor da lição tivesse vá até as últimas consequências.
Evite o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Jesus diz algo em Mateus capítulo de número 5, versículo 29 e 30. Ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. É melhor entrar no reino dos céus faltando um membro do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, corta fora. É melhor entrar no céu faltando um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Jesus não está dizendo que é para cortar a mão e arrancar o olho. Ele está utilizando uma figura de linguagem, uma hipérbole, a fim de mostrar que nós devemos ir até as últimas consequências para não pecar. Vai ter situações em que vai doer muito evitar o pecado. Doer tanto ao ponto de ser comparado à dor de arrancar a mão ou arrancar o olho. Às vezes vai ser preciso cortar alguns contatos ali do celular. Vai ser preciso evitar alguns ambientes. Vai ser preciso quebrar, desfazer algumas amizades. Vai ter situações que vai machucar. Vai ter situações que vai doer. Vai ter situações que você vai considerar inaceitável, mas são necessárias. O nosso ponto central corrobora com a nossa verdade prática quando nos diz assim: o pecado deve ser evitado a todo o custo. E quando eu li o ponto central, eu me recordei de um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 22, a parte A. Vou citar aqui na versão da Bíblia NTV, que diz assim: foge de tudo aquilo que desperta no teu coração os desejos da mocidade. Olha só como essa versão ela é esclarecedora daquilo que desperta. Para termos uma vida espiritual sadia, é necessário tapar as brechas, é necessário estar vigilante, é necessário muitas vezes correr, fugir, às vezes é necessário desligar a televisão. Eu quero aqui dar um exemplo. Você começa assistindo ali um filme, uma série, e de repente passa ali uma cena de seminudez. E você trata aquilo como uma besteira. Não, isso aí é uma besteira, não passou nada demais. Mas certamente, depois de pouco tempo, o pecado vai ter minado, solapado a sua resistência espiritual. Você vai estar assistindo um filme de nudez, um filme de sexo explícito e não vai sentir nenhuma aversão no teu coração por conta desse conteúdo ilícito. O pecado ele foi minando a tua resistência espiritual. E Paulo escrevendo a Timóteo diz: foge daquilo que desperta no teu coração os desejos da tua mocidade. Eu conheci um homem de Deus que ele tinha uma fraqueza muito particular e ele dizia para mim: Murilo, eu não posso ter internet em casa, porque se eu tiver internet em casa vai ser uma porta aberta para o pecado. Então ele foi até as últimas consequências. Nos dias atuais, alguém viver sem internet, e ele não tinha internet em casa, não tinha internet de jeito nenhum. E é isso que a verdade prática está nos dizendo: o pecado deve ser evitado a todo custo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 22 ao 25, e o capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14. Eu não vou fazer a leitura aqui do texto, mas eu quero colocar esse texto dentro do contexto. Preste atenção. O contexto era de apostasia. O contexto era um contexto de desrespeito, um contexto de desobediência e um contexto de impiedade. Quando olhamos para a Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3, Hófni e Finéias são apresentados como sacerdotes do Senhor, mas houve um declínio moral e espiritual. Em 1 Samuel 2 e 12, a Bíblia já apresenta eles como filhos de Beliais, homens imprestáveis. Eles se desviaram, apostataram da fé. E a Bíblia vai nos dizer, Salmo 25, note essa referência, ela é muito bonita. Salmo 25, verso 14, está escrito na versão Bíblia Viva: o Senhor é amigo de quem o obedece e de quem o respeita. Não há intimidade onde não há respeito. Você não vai ser amigo íntimo de alguém que lhe trata com desdém, de alguém que lhe trata de forma desrespeitosa.
Então, a intimidade, ela cria raízes, a amizade, ela floresce onde há um respeito. Né? E quando a gente observa aquele contexto em que o escritor da lição, o autor da lição, ele vai citar aqui como uma leitura bíblica em classe, a gente percebe que era um contexto de desrespeito e impiedade. Mas há um contraste. Enquanto Hófni e Finéias perseveravam em desobedecer, a Bíblia vai nos mostrar Samuel, um jovem obediente, um jovem temente, um jovem que tinha um coração de servo. Versículo 10 do capítulo 3, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel e Samuel disse assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Veja que contraste. Veja que diferença entre aquele que tem um coração de servo e aquele que persevera na desobediência. Aquele que tem um coração de servo conhece aquilo que está no coração de Deus. Aquele que respeita e aquele que é obediente, ele é conhecedor da intimidade, dos pensamentos e dos segredos de Deus. Conforme está escrito no Salmo 25 e o verso de número 14. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição, que nos diz assim: a degeneração dos filhos de Eli. O que é degeneração? Degenerar significa uma alteração para pior. É a ação de decair, um declínio, um decaimento. E neste primeiro tópico, neste primeiro ponto da lição, vamos tratar sobre isso. E eu gostaria aqui de mostrar algumas responsabilidades que os sacerdotes eles tinham no Antigo Testamento. Considero mais do que responsabilidades, considero um privilégio. Porque, pense comigo, em Israel havia 12 tribos. Dentre as 12 tribos, Deus escolhe a tribo de Levi. No meio da tribo de Levi, ali, tantas famílias que havia na tribo de Levi, Deus escolhe a família de Arão. E no meio da família de Arão, Deus escolhe alguns homens, não eram todos, porque havia alguns requisitos. O homem não podia ter defeito, não podia ter um membro defeituoso maior do que outro, não podia ter nenhum tipo de doença de pele, impinge, sarna, lepra, ele não podia ser anão. E havia ali N requisitos para que ele pudesse exercer o ofício sacerdotal. Era um privilégio, era algo em que os homens da família de Arão, eles almejavam, eles desejavam. E quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a primeira responsabilidade, o privilégio, era ministrar no santuário diante do Senhor. Que responsabilidade, que privilégio Deus estava concedendo à família de Arão, ministrar no santuário, sacrifício, levar o povo à adoração, ser um mediador, um representante do povo diante de Deus, ofertar ali o sacrifício do incenso. Que coisa bonita! A segunda responsabilidade do sacerdote era ensinar o povo a guardar a lei de Deus. Eles tinham essa responsabilidade de levar o povo a amar aquilo que estava escrito, a amar a lei de Deus, conforme 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Em Neemias 8 e 7 também está registrado isso. Uma terceira responsabilidade dos sacerdotes era tomar conhecimento da vontade divina. Eles tinham que ser capazes de entender qual era a vontade de Deus. Lógico que eles usavam o Urim e o Turim, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 30 e Esdras 2:63. Mas o coração deles devia estar sintonizado com o coração de Deus. Os ouvidos deles deviam estar bem abertos para ouvir aquilo que Deus queria falar. Tanto que na consagração para o sacerdócio era derramado uma gotinha de azeite no ouvido, no polegar direito e no polegar direito do pé, com o intuito de dizer que o sacerdote ele tinha que estar com os ouvidos abertos para entender a voz de Deus. Tudo o que ele fosse fazer, a gotinha que era derramada no polegar direito, nas mãos, tudo que ele tinha que fazer era consagrado ao Senhor. A gotinha de azeite que era derramada no polegar do pé direito diz respeito que todos os caminhos do sacerdote deveriam ser dirigidos por Deus. Ele tinha que ter conhecimento da vontade divina. Mas quando olhamos para a liderança sacerdotal dos dias de Samuel, percebemos uma aversão a essas responsabilidades, um desprezo a esses privilégios. E eu gostaria de citar aqui, elencar pelo menos 3 pecados
cometidos pela casa de Eli, que levaram ao juízo de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 2, e vamos aqui encontrar alguns fundamentos escriturísticos para aquilo que vamos falar. Primeiro, eu gostaria de falar aqui sobre os pecados culticos. Está em 1 Samuel 2,17, que diz assim: Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor, desprezavam a adoração, desprezavam os sacrifícios, não tinham mais prazer de ir até o tabernáculo, ter comunhão com Deus, por conta do mau exemplo de Ófni e Finéias. Eles tinham essa responsabilidade de ministrar diante de Deus, lá no tabernáculo, de representar o povo diante de Deus. Mas o mau exemplo deles causava desânimo e aversão no coração do povo para com as coisas espirituais, para com as coisas de Deus. Em segundo lugar, pecados morais. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam. Que coisa triste! Se deitavam na porta do templo, irmãos. Eles se deitavam na porta do templo com as mulheres que se ajuntavam em bandos. Era algo do tipo, eles se deitavam com as mulheres dos levitas. Se a gente fosse contextualizar hoje, era como se o dirigente da congregação que você faz parte, Deus o livre, é um exemplo, ele estivesse se deitando ali, paquerando, flertando com a esposa dos obreiros na porta do templo. Aí tu passa para cultuar, tu passa para entrar no tabernáculo, no templo, na igreja, aí tá lá o dirigente da congregação flertando com as esposas dos obreiros. O que é que tu vai fazer lá dentro? Certamente tu vai sentir um desconforto em adorar a Deus ali naquele ambiente, um ambiente de desrespeito. E eu chamo sua atenção para isso aqui, porque a responsabilidade dos sacerdotes era ensinar a lei de Deus. E quem ensina deve viver aquilo que ensina. Ora, se eu falo aqui, se eu prego muito bonito aqui, ou se você prega aí, né, quero incluir também, se você prega, mas você não vive o que prega, você se torna um hipócrita. Você se torna participante do mesmo pecado de Ófni e de Finéias. Você tem a responsabilidade de ensinar, você tem, e com a responsabilidade de ensinar, você tem que ser praticante, mas você nem ensina e você nem pratica. Pelo contrário, com a sua vida você leva as pessoas a se afastarem de Deus. Que façamos aqui uma autoavaliação. Se o nosso testemunho vivencial tem aproximado as pessoas de Deus, tem levado as pessoas a respeitarem Deus, algo do tipo assim: Paz, o irmão é crente, quando eu for crente, eu não sou crente, mas quando eu for crente eu queria ser igual ao irmão aí. O irmão é crente de verdade. Será se o mundo tem olhado para a nossa vida com este olhar que acabei de citar? Será se a sua vida tem levado as pessoas a conhecerem quem é Deus? A nossa vida é a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Isso é muito sério. Em terceiro lugar, os filhos de Eli, eles se tornaram obstinados em desobedecer. Se fizeram surdos espirituais, conforme 1 Samuel, capítulo de número 23, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Eles desprezaram o conselho de seu pai. Eles rejeitaram a autoridade de Deus, conforme está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram crentes desviados, que conheciam a vontade de Deus, mas de forma consciente viviam uma vida de pecado. Há muitas pessoas que estão vivendo no pecado, estão praticando o erro, mas isso não é por ignorância. Elas conhecem a vontade de Deus, elas sabem aquilo que Deus espera delas, mas de uma forma descarada e deliberada, elas escolhem permanecer na vida de pecado. E o segundo tópico da nossa lição vai nos mostrar que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando é uma promessa de bênção,
Deus é fiel para cumprir. Mas quando é uma sentença de juízo, Deus também é fiel para cumprir. Segundo ponto da nossa lição, gostaria que você abrisse aí. Ele nos diz assim: a sentença do juízo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele é um justo juiz. Está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 18, versículo 25, quando Abraão diz assim: julgaria, pois, com injustiça o juiz de toda a terra? Há aqui outras referências bíblicas, e você pode baixar o esboço aí da lição, está na descrição aí do vídeo. E quando tratamos Deus como juiz, entendemos que essa verdade ela é ensinada tanto no Antigo como no Novo Testamento, por pessoas diferentes em tempos distintos. Gostaria de citar aqui Salmo 105, verso 7, e Hebreus, capítulo de número 12, versículo 22 ao versículo de número 23, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Mas eu elenquei aqui, não está na lição, é um subsídio a fim de enriquecer o seu conhecimento. Eu notei aqui os 4 critérios de Deus quando ele vai emitir um juízo. Ou seja, melhor dizendo, os 4 critérios do juízo de Deus. Eu gostaria de citar aqui o primeiro critério que Deus ele utiliza quando ele vai emitir uma sentença, quando ele vai julgar alguém. O primeiro critério está em Romanos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4, onde Paulo nos diz assim: o juízo de Deus é segundo a verdade. Ele está estabelecendo aqui, está mostrando aqui um critério que é imutável em todas as épocas, em todos os tempos, até o findar do mundo tal qual nós conhecemos. Deus vai utilizar esse critério, a verdade. O que seria a verdade? João 17:17 nos diz que verdade é essa. Quando Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus utiliza a palavra já revelada pelos profetas como um meio de julgar os desobedientes, à luz da lei do Antigo Testamento. Ofni e Finéias eram culpados de transgredir a lei do Senhor. Em segundo lugar, Deus ele utiliza, posso aqui dizer, o segundo critério utilizado por Deus é que quando ele vai julgar, ele julga e não faz acepção de pessoa. Conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 17, dizer que Deus não faz acepção de pessoa é mostrar que Deus não é influenciado em seu julgamento por características, por circunstâncias externas. O juízo de Deus ele não pode ser embaraçado. O juízo, nada pode desviar o juízo reto de Deus, intimidar a Deus em seu juízo. Não vai ser sua posição, não vai ser seu cargo, seu status social, sua conta bancária que vai intimidar Deus. Essas coisas intimidam os homens. Estas coisas corrompem o juízo dos homens, mas o justo juiz não se deixa levar pelas circunstâncias e nem pelas características particulares de uma pessoa. Se é preto, se é branco, o pau que bate em fulano é o mesmo pau que bate em cicrano. A medida é uma só. Às vezes Deus utiliza mais severidade, como vamos ver aqui mais à frente, mas ele não faz acepção de pessoa. Deus não vai julgar com mais severidade o branco do que o preto, em relação ao preto. Deus não vai julgar com mais severidade o pobre em detrimento do rico, de forma alguma. Você pode ter um cargo muito elevado no ministério que você faz parte, você pode ter anel no dedo de teólogo, mas estas coisas não intimidam a Deus. Ofni e Finéias eram sacerdotes, mas não, a posição, o cargo deles não intimidou, não mudou, não desviou, não ofuscou o juízo de Deus. Ele julga sem fazer acepção de pessoa. Em terceiro lugar, Deus ele julga segundo as obras. Está em Romanos, capítulo de número 2, versículos 6 ao 11. Note essa referência. Se possível for, pause aí esse vídeo e vá ler esse versículo. E você vai ver que Deus ali vai dizer: é bênção para o obediente, ira, castigo e juízo para aquele que insiste em desobedecer. É o que está registrado nesses versículos. E quando eu falo obra, eu não falo só de algo externo. Eu falo dos sentimentos,
falo das intenções, das emoções. Eu posso aqui fazer uma coisa muito bonita. Eu posso servir, posso pregar, posso orar na frente das pessoas, posso pegar uma cadeira, posso dar esmola, posso ajudar o necessitado, posso visitar alguém, mas posso fazer essas coisas com a intenção errada. Posso fazer essas coisas não para glorificar Deus, mas para me autopromover. E Deus vai usar como critério para o seu juízo as obras, vai julgar as intenções do coração. Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 16, que Deus vai julgar o segredo dos homens conforme o Evangelho revelado, conforme o Evangelho que Jesus revelou a ele. Em quarto lugar, o quarto critério do julgamento é de acordo com a revelação que se tem de Deus, conforme está escrito em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 20 ao 24. Chamo sua atenção para esse texto. Abra aí a sua Bíblia nesse texto de Mateus, capítulo de número 11. Olha o que diz a Bíblia. Então começou ele a acusar as cidades onde operou a maior parte dos seus milagres, por elas não haverem se arrependido. Versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. O versículo de número 22 diz assim: por isso eu vos digo que haverá, preste atenção nessa expressão, menos rigor, olha só, menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. A expressão menos rigor e maior rigor, essa expressão aqui, o que é que Jesus está querendo dizer? Quanto maior a manifestação que se tem de Deus, maior será a cobrança. É disso que o Senhor está falando aqui. É por isso que Tiago ele diz, lá em sua epístola 3:1, meus irmãos, não vos torneis mestres muito de vós, porque sabemos que havemos de receber maior juízo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então Deus ele vai utilizar esses 4 critérios para emitir o seu juízo, para emitir a sua sentença. Ele julga segundo a verdade, ele não faz acepção de pessoa, ele julga aqui segundo as obras e as intenções de tais obras, e ele também julga de acordo com a revelação que se tem a respeito da pessoa de Deus, que se tem a respeito de Deus. A casa de Eli, ela foi avaliada, ela passou por uma avaliação, ela foi julgada e ela foi condenada. Eu torno a repetir aquilo que eu disse aqui no início desse tópico. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, seja ela uma promessa de bênção ou seja ela uma sentença de juízo. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição nos diz assim: as consequências do pecado. Já vemos aqui que o pecado ele atrai o desfavor divino. O pecado gera o desfavor divino, gera juízo, gera sentença, gera punição. E o autor da nossa lição, ele colocou aqui no ponto 3 que o pecado ele gerou a expulsão do jardim do Éden. Ali no jardim, o homem morreu espiritualmente, futuramente ele morreu fisicamente, e se ele morrer na condição de morto espiritual, ele permanece nessa condição de morto espiritual eternamente, que é chamada a segunda morte, a morte eterna. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção, não está na lição, é um subsídio a fim, repito, de enriquecer o seu conhecimento para alguns efeitos do pecado. O primeiro efeito do pecado que eu gostaria de citar aqui é escravidão. Lá em Romanos capítulo 6, versículo de número 17, a Bíblia diz que o homem que vive no pecado, ele se torna servo, escravo do pecado. O pecado, ele é um patrão que oprime, ele é um patrão que humilha, mas é um patrão que paga o salário em dia. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E quando a gente fala de escravidão, eu lembro de algo pessoal, quando eu estava fazendo uma viagem a trabalho, e ali na viagem ia alguns companheiros de trabalho que não são evangélicos, e eles iam ali conversando algo impróprio, e houve um momento que eu me incomodei ali com a direção que aquela conversa estava tomando, e eu disse assim: fulano, se tu morrer hoje,
Se tu morrer hoje, tu vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Ele disse sem nem pensar, eu vou para o inferno. Aí eu disse assim, por que é que tu vai para o inferno? E ele disse, eu vou porque eu vivo uma vida de imoralidade. Eu vou porque eu vivo pecando mesmo. Tenho consciência que sou um pecador. E eu disse a ele, por que é que tu não deixa o pecado? Ele disse, eu tento, mas eu não consigo. O pecado tem esse poder de escravizar. Você vai ver muita gente dizendo, eu deixo a bebida amanhã. Eu vou focar no meu casamento amanhã. Não vou fazer mais isso, não vou mais trair minha esposa. Mas vive caindo no mesmo erro, vive caindo no mesmo pecado. O pecado tem essa força de prender, de aprisionar, mas nós sabemos que através de Cristo Jesus nós temos vitória sobre o pecado. O problema é que muitas pessoas não buscam a solução em Cristo, tentam elas mesmas vencer os vícios, vencer o pecado, mas sozinho ninguém consegue vencer o pecado. Somente por meio de Jesus Cristo, através de sua graça, os grilhões e os ferrolhos do pecado são quebrados. Mas o pecado, em primeiro lugar, ele tem esse poder de escravizar. Em segundo lugar, o pecado tem esse poder de tirar as pessoas da realidade. As pessoas vivem hoje como se nunca fossem morrer. Vivem como se nunca fossem um dia prestar contas diante de Deus. Em Hebreus capítulo de número 9, versículo 27, a Bíblia nos fala de 2 compromissos que o homem ele não pode escapar. Quer você queira, quer você não, se você vive uma vida sem Deus, se você vive uma vida no pecado, aí na sua agenda tem 2 compromissos marcados, a morte e o juízo, porque está ordenado ao homem morrer somente uma vez. Vindo depois disso o juízo, depois não vem purgatório, depois não vem purificação da alma, depois não vem reencarnação, depois da morte vem o juízo. Mas as pessoas querem fugir dessa realidade, tentam esquecer dessa realidade. Mas a Bíblia é bem clara. Em terceiro lugar, temos aqui um terceiro efeito do pecado, a negação. Negação do pecado. Veja aí Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 12. Se possível, pause o vídeo aí para ler esse versículo. A Bíblia vai nos dizer que uma das formas de negar, uma das formas de negação do pecado é admitir as nossas falhas, mas não assumir as responsabilidades pelos erros cometidos. Adão pecou. Deus disse assim, quem foi que disse que tu estava nu? Tu pecou, tu acaso comeu do fruto que eu disse que não era para tu comer. E Adão, escondido lá entre as árvores do jardim, disse assim, eu pequei. Mas sabe de quem é a culpa? Da mulher que tu me deste. Ele assumiu a culpa, ele assumiu o erro, mas não assumiu a responsabilidade. É uma forma de negação. O pecado gera essa negação. Tem muita gente que diz algo do tipo assim, eu erro, eu falho. Mas quem é que não erra? Todo mundo é falho, todo mundo peca. Utiliza isso como uma desculpa para permanecer no pecado, permanecer no erro, para levar uma vida de pecado. A carne é fraca. Porque isso é coisa da juventude mesmo. Não, isso é coisa do homem. É uma negação do pecado. Em quarto lugar, o pecado ele tem este efeito, o auto-engano. Eu notei aqui algumas referências, por exemplo, Mateus 7,3. A Bíblia vai dizer, Jesus vai mostrar alguém que aponta o ciscozinho no olho de alguém, tem um ciscozinho no teu olho, dá nem para perceber, mas eu não sei como, ele consegue enxergar. Aí Jesus diz assim, tu consegue enxergar o ciscozinho, tu denuncia o ciscozinho assim, que está no olho da pessoa, mas tu tem uma travana assim, deste tamanhão no teu olho, e isso tu não vê. É uma forma de auto-engano, ela vive enganada. Quem erra só é os outros, ela não erra, ela não peca. Eu acho também aqui outra referência que eu notei, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo do 1 ao 15, tire um tempo para refletir sobre esse texto. Davi denunciou a injustiça do homem rico citado na parábola do profeta Natã, mas não compreendeu a mensagem da parábola até que Natã lhe explicasse. Davi estava dizendo, o homem tem tanta ovelha, foi roubar a ovelha, matar a ovelha do pobre. Este homem merece ser julgado, merece a morte. Aí Natã olhou para Davi e disse assim, sabe quem é este homem, Davi? Este homem é você. Meu Deus, que palavra dura.
O pecado gera auto-engano. Façamos uma avaliação do nosso coração. Se não temos caído neste auto-engano que o pecado causa, de estar apontando o erro de fulano, de estar apontando o erro de ciclano, que agora virou moda, denunciar o pecado das pessoas. Ah, fulano errou, fulano pecou, mas ninguém quer olhar para a própria vida. É difícil, né? É muito difícil enxergar a travana deste tamanho, chega a ser até irônico, né? Isso que Jesus está dizendo, até cômico. Uma trave deste tamanho, algo que todo mundo nota, mas ele não nota. Já pensou? Por último aqui eu gostaria de citar, temos mais aqui, mas gostaria de citar apenas esses 5. Em quinto lugar, o pecado ele gera insensibilidade. 1 Timóteo 4,2 diz que o pecado cauteriza a consciência. Romanos 1,21 diz que o pecado obscurece o coração. Com o passar do tempo, é provável que os pecados mais grosseiros sejam cometidos sem nenhum sentimento de culpa. O pecado tem esse poder de cauterizar a mente, de tirar o sentimento de culpa. É aquilo que nós estamos tratando aqui na lição. Os filhos de Eli, Ófine e Finéias estavam na porta do templo se prostituindo, não sentiam vergonha, não sentiam culpa, não sentiam mais aversão por aquilo que faziam. Estavam numa condição de tão miseráveis espiritualmente que o coração se tornou obscurecido, a consciência cauterizada se tornaram insensíveis. E eu gostaria de concluir a nossa lição chamando a sua atenção para um texto que está no livro do profeta Isaías. Isso até dói a alma quando eu vejo aqui os sentimentos de Deus. O texto de Isaías capítulo 1, versículo 3 ao 18, vai nos mostrar que a nação de Israel estava mergulhada em muitos pecados e que apesar dos muitos pecados da nação, Deus ele estava disposto a perdoar, a se reconciliar com o pecador. Mas olhe aqui os sentimentos de Deus expressos no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, vou ler o versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ele diz no versículo de número 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Deus está mostrando a condição espiritual da nação, do povo de Israel, do seu povo que ele tanto ama. Era igual a uma pessoa que estava com feridas do pé à cabeça. Era assim este povo em uma situação de pecado. E Deus vai nos dizer, através do profeta Isaías, no versículo de número 13, ele diz assim: não suporto mais a iniquidade. Versículo 14, ele diz assim: já estou cansado de sofrer. O povo estava sacrificando, o povo estava ofertando. Deus está dizendo assim: vocês estão fazendo isso, mas é em pecado. Vocês estão ofertando aí o pior que vocês têm. E isso está me causando desgosto. Deus está dizendo: não suporto mais os sacrifícios, não suporto mais as vossas festas. Tudo isso aí se tornou mecânico. Tudo isso aí se tornou sem propósito. Está chegando aqui, mas não é mais aquele incenso, aquele aroma suave. Mas apesar desta condição miserável que Israel se encontrava, olha as palavras de Deus. Deus faz um convite a este povo que vivia nesta situação de miséria espiritual. Versículo de número 16 é o convite de Deus. Ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Versículo de número 17, ele diz assim: aprendam a fazer o bem. Versículo de número 18, ele diz, esse texto é de quebrar o coração. Que convite Deus não está fazendo aqui. Que convite Deus não está ofertando aqui ao pecador. Ele diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim,
se tornarão como a branca lã. É um convite de Deus. Eu estou vendo a tua condição de miserável espiritual. Estou vendo aonde os teus pecados te levaram. Mas vem cá, porque eu quero tratar das tuas feridas. Eu quero tratar do teu coração. Eu quero tratar da tua vida. Agora tu és um miserável espiritual. Agora tu estás nessa condição no fundo do poço. Mas eu quero te levantar. Quero te dar uma nova vida. Quero mudar este quadro. Quero mudar esta situação. Ofni e Finéias perseveraram na desobediência, se tornaram obstinados, irreconciliáveis, mas Deus está dizendo aqui, aquele que se arrepender, eu vou tratar as feridas. Talvez você chegou até aqui, esteja assistindo esta videoaula, Deus esteja tratando com o teu coração. Vou te dar força para vencer o pecado, vou te dar força para se levantar dessa situação, vou mudar o teu quadro, vou te encher com o meu espírito. Tu é osso seco, mas eu vou te fazer um soldado valoroso. Quem sabe você que está me escutando aqui agora, você lutou, você está em osso seco, mas se secou lutando, se secou resistindo, mas veio a cair, se desviou, está longe dos caminhos do Senhor. Ou você que vai ensinar esta aula, esteja falando para alguém que está vivendo uma situação de miserável espiritual, diga que você serve a um Deus que muda a situação, diga que você serve a um Deus que muda o quadro, diga que você serve a um Deus que está disposto a perdoar. Os pecados podem ser vermelhos como a escarlata, mas aqui tem um Deus que vai fazer que eles sejam brancos como a neve, que eles se tornem brancos como branco é a lã. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E concluímos a lição com esse texto maravilhoso do profeta Isaías. Aleluia! É uma vontade, é que eu estou com vontade de pregar. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Não tomemos o mesmo caminho de Ofni e Finéias, mas cheguemos diante dele com o coração quebrantado. Se você chegou até aqui, gostaria de lhe agradecer e de pedir que se inscrevesse em nosso canal, ativasse aí o sininho para receber as notificações, receber os vídeos em primeira mão. Isso é muito importante para nós. Desde já, gostaria de, em nome de Jesus, lhe agradecer e deixar a paz do Senhor para você, sua família, a todos que estão me escutando através deste meio de comunicação. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.